Boa noite, bem-vindo ao Troca de Passes. Vou revelar, o Flamengo contratou Carlinhos, centroavante, que vem fazendo um ótimo campeonato carioca pelo Nova Iguaçu. Será adversário do Flamengo nesses próximos 2 jogos. É o novo jogador do rubro-negro aí para a sequência da temporada. Então fala galera, beleza? Muito bom dia. Vamos aqui para as últimas informações do Flamengo, hein? Hoje tem decisão do Campeonato Carioca e nós vamos ver também tudo sobre o novo reforço, o novo centroavante do Flamengo. Então vamos começar aqui, galera, vendo um pouquinho do treino do Flamengo e também o que é que o Tite falou antes dessa partida, né? Antes dessa decisão do Campeonato Carioca. Tem provável escalação, né? Tem palpites aí, tudo. Veremos tudo sobre Flamengo e Nova Iguaçu e também as últimas informações de mercado da bola referentes ao Flamengo, ok? Vai deixando o seu like aí, se inscreve no canal, ativa o sino. Deixamos aqui os créditos para a Flá TV, para a ESPN Brasil, para o Vene Casagrande e estará tudo na descrição do vídeo, fechou? Agora pedimos a você que, por favor, deixe o seu like, se inscreve no canal, ativa o sino, comenta de onde você está nos assistindo e vamos papocar bastante like aí, hein? Muito like. Compartilha esse vídeo para aquele seu amigo flamenguista e vamos agora acompanhar as informações do Flamengo. Vamos lá. Tá chegando a hora da grande decisão do Campeonato Carioca e a galera quer saber se o Mengão tá pronto mesmo pro jogo deste sábado, 5 da tarde, contra o Nova Iguaçu. Vamos conversar com essa galera, hein? E aí, cara, tá gostando do trabalho do time? Tô muito feliz com esse trabalho que ele tá nos trazendo, né? Sim. Vou te dar a oportunidade de fazer uma pergunta pra ele, vamos lá? Vamos. E aí, Tite, gostou desse tempo que o Flamengo tá treinando? Seja sincero, hein? Sinceramente, eu não gostaria. Eu gostaria que tivessem todos os atletas e nós estivéssemos dando continuidade ao trabalho. Mas é uma coisa inevitável. E nós temos que nos adaptar a essa situação que é a real. É o real e o ideal. O real é esse. O ideal é que a gente tivéssemos todos nós. E aí nós procuramos, sim, fazer um trabalho de mobilização de todos os atletas. O clube, em relação a trazer os atletas de seleção para poder retornar, para a gente estar na melhor condição possível para esse primeiro jogo da final. Ô X, conta aí, qual o segredo? Porque controlar a emoção, já que o Flamengo tá ganhando tudo. Dia a dia. Eu tento me reportar, porque eu também tenho essa ansiedade, eu também vislumbro como é que vai ser no sábado, como é que vai... E aí eu dou um passo para trás e digo, faça o teu melhor no teu dia, faz o melhor hoje. Faz o teu melhor treinamento, faz a tua melhor condição técnica, tática, física, e ela tem o emocional mental. A emoção, quando entra para dentro do Maracanã, é uma coisa inimaginável. Só quem está ali para sentir a energia que dá. E, ao mesmo tempo, tu tem que ter uma capacidade mental de concentração para que tu não desequilibre no ponto de acelerar demais ou te inibir em função da grandeza de 65 mil pessoas com a expectativa, sim. Ô Tite, você ainda sente frio na barriga? Mesmo eu tendo toda a idade, tendo tido todas as experiências que tenho, eu também sinto. O atleta também sente. Por isso que é importante o torcedor passar o carinho no momento que ele erra. Porque no momento bom, a situação vai estar. Mas no momento que ele erra, se ele sente que o torcedor vem e o auxilia, ele se remobiliza. Porque são garotos. Tem uma série de garotos, tem jogadores de 24, 25, 26, 27, tem outros mais experientes, mas também que sentem. Então esse approach, esse carinho que o torcedor passa, ele é extremamente importante. Foi nos jogos importantes que nós tivemos seguramente, até peço que seja também nesse jogo, para que essa força também ela venha do torcedor e passe para o atleta. Tá certo, então. Passes. Pedro Moreno, boa noite, bem-vindo ao Troca de Passes. Vou revelar, o Flamengo contratou Carlinhos, centroavante, que vem fazendo um ótimo campeonato carioca pelo Nova Iguaçu. Será adversário do Flamengo nesses próximos 2 jogos. É o novo jogador do rubro-negro aí para a sequência da temporada. O que esperar de Carlinhos no Flamengo, Pedro? Boa noite. Tudo bem, Felipe? Tudo boa noite jóia. para você, Alex, a galera que acompanha a gente nesse feriadão no Troca. É assim, uma situação inusitada, né? Primeiro de um jogador que vai ser atleta do Flamengo, mas que antes tem aí 2 jogos decisivos, 2 finais de campeonato estadual. Assim, o Carlinhos é um jogador de 27 anos, revelado pelo Corinthians, que rodou bastante e não conseguiu se firmar
e conseguiu ter destaque nesse campeonato estadual, nesse campeonato carioca, dentro de um time muito bem ajustado, que é a equipe do Nova Iguaçu. Mas, assim, confesso que quando você olha para o Carlinhos e quando você olha para o que o Flamengo tem à disposição como elenco, eu acho que tem uma defasagem técnica aí. Obviamente, é uma necessidade do clube, principalmente por conta da suspensão do Gabigol e a necessidade de você ter um reserva à altura para o Pedro, porque além da questão de lesão, é um jogador que pode, por exemplo, estar na seleção brasileira na Copa América, pode vir a desfalcar o Flamengo por um período maior. Então o Flamengo realmente necessita ter um reserva. Mas assim, eu fico um pouco curioso porque acho que o Carlinhos e acho que até o próprio torcedor do Flamengo, diante de tantas contratações, das últimas contratações que o Flamengo vem fazendo, é de um perfil bem diferente. É isso. Alex, boa noite. Bem-vindo ao Troca de Passes mais uma vez. Carlinhos tem 1,95 m, né? Foi campeão da Copinha em 2017, foi artilheiro da competição naquela oportunidade com 11 gols, mas depois rodou, não conseguiu se fixar em nenhum clube até aparecer no Nova Iguaçu na disputa desse campeonato carioca, balançar as redes muitas vezes e ser suficiente para chamar a atenção do Flamengo. Como é que você enxerga a contratação desse jogador? Alex, boa noite. Boa noite, Felipe, Pedrão. Prazer estar contigo aqui também, com todo mundo que está em casa. Assim, primeiro de tudo, eu vejo a carreira, ele tem talento e capacidades, competências interessantes, né? De estatura, mas tem bom trato com bola, tem bons movimentos e já demonstrou que sabe fazer gol. Se encaixou nesse belo time que se montou, o Nova Iguaçu, e esse belo trabalho. O que ele deixou de fazer para que agora ele viesse só se destacar, que no futebol a gente encontra e ouve algumas coisas, ele sabe bem o que ele fez para não ter dado certo até agora. Acredito até que mesmo que não seja uma necessidade a questão do Flamengo, e o Flamengo, a gente só ouve cifras absurdas, né? Eu, naturalmente, lógico que eu fico feliz pelo atleta ter conquistado isso, é um cara hoje barato, mas é um cara que pode se entregar no Flamengo, um time ajustado. O problema que eu vejo, não sei se é pesada a questão do antiético, porque pode contratar a qualquer momento. Poxa, mas às vésperas de uma decisão, será que isso... Ah, mas o Flamengo não tem nada a ver de pensar... Pô, você acha que o Flamengo vai pensar em fazer isso com o Nova Iguaçu? Se ele pensar dessa maneira, ele está diminuindo muito o Nova Iguaçu. Mas não é algo comum que a gente vê. E a gente já viu no futebol alguma coisa. É um grande jogador lá, de repente, esses caras podem atrapalhar a gente mais do que tudo. Mas então, mais pelo momento. É lógico que o Flamengo pode contratar outros jogadores mais caros, tem esse problema com o Gabigol, até se resolver. 27 anos, não é nenhum menino, mas ainda pode ser que dê algum retorno, porque vai chegar, vai ficar ali, de repente, ser uma sombra para quando o Pedro não jogar. Mas fica realmente essa dúvida pelo momento, né, Felipe? A gente não é que desconfia do caráter das pessoas, nem nada, mas eu acho que do momento acaba pegando um pouco até mal. Não é algo inédito, né? Tava dando uma olhada aqui, o pessoal aqui no Twitter tava até lembrando que o Fluminense, quando fez a final contra o Volta Redonda, anunciou antes jogadores também que, após a decisão, os jogadores do Volta Redonda queriam integrar. Não, antes, foi antes do Lelê, se eu não me engano, ali acho que por volta dos anos 2000 e tal. Ah, lá no Palmeiras, lá atrás. E até agora, nesse ano, no Campeonato Paulista, a gente tem um exemplo que é um pouco diferente. Do Rômulo, jogador do Novo Horizontino, que enfrentou o Palmeiras. A diferença é que quando foi feito o acerto entre Rômulo e Palmeiras, ainda não se sabia que o Novo Horizontino iria enfrentar o Palmeiras numa semifinal de Campeonato Paulista. Acabou acontecendo. Mas eu ainda o timing não é legal, né? Podia ter sido anunciado daqui 2 semanas, faz o acerto. O acordo poderia estar... Faz o acerto já está sacramentado. Lógico que o direito de fazer tem, mas você fala, às vezes não é necessário e tal. Mas assim, vamos também olhar pelo lado realmente positivo. Eu vejo que outros clubes que o Carlinhos poderia, porque futebol é muito de momento, e se ele atingiu essa maturidade agora e teve problemas com imaturidade para a carreira dele antes, não tira, de repente, a qualidade dele daquilo que ele está mostrando. Eu acho que outros clubes poderiam ter feito essa contratação e o Flamengo acabou pegando e se aproveitando. Eu acho que até, para mim, o mais importante de tudo é até a preservação do próprio atleta. Porque assim, por exemplo, algo que pode acontecer de maneira muito natural. Se joga Imagina mal, o Carlinhos perde um pênalti contra o Flamengo, que é algo que pode acontecer. Pode acontecer. Por uma situação, perde um gol na cara do gol. Pode acontecer. É algo que ali faz parte do futebol. Mas diante dessa notícia, antes da final,
de repente a leitura já vai ser completamente diferente. Não basta ser honesto, tem que parecer honesto. É aquele ditado que muita gente diz, né? Não custa fazer um esforço. Futebol, né? Ainda mais se falando de futebol. Para quem não conhece o histórico do Carlinhos, o Carlinhos subiu, né, depois do título da Copinha em 2017, foi ao time profissional. E na época o time era treinado pelo Carille, né, hoje treinador do Santos, e ele acabou sendo emprestado para o Oeste de Itápolis na época, né? O Oeste estava jogando em Barueri. E quando o Carille foi perguntado sobre o empréstimo, na época ele disse que o Carlinhos estava abaixo no dia a dia, inclusive na questão do comportamento. Então, houve ali algum comportamento dele dentro de campo ou fora, talvez, a gente não sabe para ser exato, né? Mas algo que incomodou o Carille, a comissão do Corinthians naquela época, e por isso ele acabou sendo emprestado ao Oeste. Aí seguiu a carreira do Carlinhos, já é longa, né? São vários clubes, olha só para citar rapidamente aqui. Novo Horizontino, Vila Nova, Marcílio Dias, Lemense, São Caetano, Santo André, Audax do Rio, Juventus, Camboriú e Nova Iguaçu. Times né? bem pequenos, assim, Rodou com todo em respeito. muitos times, né? Com pouca visibilidade, até chegar ao Nova Iguaçu e se destacar. Assim, um pensamento, até estava conversando com o Alex aqui antes da gente entrar no ar, assim, um exercício que eu faço, obviamente que nenhum torcedor do Flamengo quer pensar nisso, mas vamos supor que, por exemplo, o Pedro sinta alguma coisa nesse primeiro jogo da final do Campeonato Estadual. O Flamengo vai estrear no meio de semana contra o Milionários em Bogotá, pela Libertadores. Na ausência do Pedro, imagina... se bem que ter um outro jogo, né? O jogo da volta. Depois do outro jogo. Ou seja, depois do outro jogo, se na ausência do Pedro o Flamengo tiver que usar o Carlinhos como um jogador titular na Libertadores, tem a opção, por exemplo, do Bruno Henrique também ser deslocado, fazer essa função, mas assim, da contratação do Carlinhos, assim, eu acho que é uma queda técnica bastante considerável. Mas poderia se explicar? O Mansur conhece muito de todas as leis, né, de todas as regras. Se explicar deles também anteciparem para poder inscrever ele na Libertadores? Nessa primeira fase, será? Não, mas aí ele não pode ter contrato com os dois clubes ao mesmo tempo, né? Não dá, porque o Corinthians, o Flamengo, inclusive, já anunciou a lista dos 50 jogadores, né, inscritos para a Libertadores. Aí acho que pode haver também não depois da primeira fase. O Flamengo passando de fase, né? Mas aí ele não jogaria a primeira fase da Libertadores? Impressão, deve poder ter alguma alteração. Precisamos checar, mas normalmente, quando um jogador chega ao longo da primeira fase, ele não é inscrito, ele é inscrito na segunda fase, né? Depois, quando um clube passa para as fases eliminatórias, aí sim é possível fazer trocas naquela lista. Aí vem aquela original. questão, né? Lógico. Mas nossa produção está checando lá para gente. Lógico que é muito diferente jogar bem do jeito que ele está super bem fazendo campeonato pelo Nova Iguaçu e jogar no Flamengo. Óbvio que é. É um salto que de repente ninguém esperava. Depende dele de repente mostrar. O Flamengo vai perder com isso? Não, nada. Se for eu vejo por um lado assim, se não é a contratação que o torcedor esperava e está acostumado pelo nível financeiro que o Flamengo tem hoje, é uma aposta. É um jogador, um bom preço, uma oportunidade de mercado, e que vai depender de fácil dele. Contratação e que, de repente, pode dar resultado. Um contrato de 3 anos, né? O Flamengo está dando ao Carlinhos nesse momento. Então, acho que é uma aposta... O risco financeiro é mínimo. Um risco muito pequeno, exato. E o Flamengo foi nessa. E caso não dê certo, o Flamengo tem todo o poderio financeiro para ir lá e contratar um jogador de peso. Nem acredito que o Flamengo estivesse atrás de um centroavante, né? De repente... Mas eu acho que nesse momento sim, porque a questão do Gabigol deve estar preocupando não só o fim do contrato, né? No fim dessa temporada de 2024, mas a questão da suspensão. Vão recorrer e tudo mais. Mas o fato é que o Gabigol está suspenso até o ano que vem. O que pode ter acontecido, e aí não é informação aqui, é suposição. A janela do exterior está fechada, só no meio do ano agora. O Flamengo pode ter olhado para dentro do mercado e ter olhado e não ter visto nenhum jogador que compense fazer... Só para lembrar, o que o Pedro está dizendo é que, nesse momento, essa janela foi aberta para jogadores que disputaram os campeonatos estaduais. Então, só é possível contratar, nesse momento, jogadores que participaram dos campeonatos estaduais e o Carlinhos é um desses casos. O Flamengo pode ter olhado para dentro do mercado do futebol brasileiro, não tem encontrado nenhum atacante
que compensasse fazer um esforço financeiro muito grande, ou que de repente valesse mais a pena contratar um jogador barato, de risco financeiro pequeno, para esperar chegar essa janela do meio do ano. E aí, sim, já tendo o caso do Gabigol esclarecido por todos os lados, saber se vai realmente fazer uma carga maior de contratar um... E outra coisa, ele não é só os gols, ele realmente tem outras qualidades interessantes. Jogador que está livre no mercado também, obviamente, pode ser contratado nessa janela, não só aqueles que jogaram os estaduais, mas essa janela foi criada exatamente para empregar jogadores que iriam ficar desempregados. Difícil. São muitos os clubes que terminam o calendário agora, com o fim dos estaduais. Só para ter ideia, Felipe, por causa do problema de calendário para muitos dos times menores, tem em torno, porque tem muitos times que não vão disputar a Série D. Só no caso do Carlinhos, ele tinha contrato até setembro, porque no caso do Nova Iguaçu, o Nova Iguaçu vai disputar a Série D de dado no Campeonato Brasileiro. Normalmente tem em torno de uns 25 mil atletas que ficam desempregados depois dos estaduais. É absurdo o número. É muito grande. Então, para isso também foi criada essa janela que não estava prevista inicialmente, né? Para que Carlinhos, jogadores chega agora, arrebenta com o negócio e mostra que o Flamengo tá certo aí. Depende dele, né? Essa é a questão futebol. E outro, vai trabalhar com vários profissionais para ele seguir numa evolução. 27 anos ainda dá para evoluir. Vai chegar num time ajustado. Só de você... Só não pode se assustar só de você treinar no time reserva do Flamengo já é um time massa. Chega dando trabalho pro Davi Luiz, quem tiver na zaga do reserva e manda bala. Vamos continuar falando então de Flamengo e Nova Iguaçu. A Lívia Laranjeira traz informações do Flamengo pra gente. Chega mais, Lívia! Tudo bem, amigos? Um abraço para todo mundo ligado com a gente. O Flamengo encerrou nessa sexta-feira a preparação para o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca no sábado, diante do Nova Iguaçu. O time não entra em campo há quase 2 semanas, né? Desde a segunda partida da semifinal do Carioca contra o Fluminense. Mas isso não significa que o Tite tenha tido todo esse tempo para trabalhar com o elenco completo. O Flamengo cedeu muitos jogadores que estiveram defendendo as suas seleções durante essa data FIFA. Fabrício Bruno e Ayrton Lucas com a seleção brasileira, o quarteto de uruguaios, né, formado por Arrascaeta, De La Cruz, Varela e Vinha, também foi convocado. Então o Tite perdeu peças importantes durante esse período em que ele podia estar trabalhando com o elenco. A gente sabe que no calendário brasileiro esses períodos sem jogos são escassos, então o Tite não conseguiu aproveitar da forma como ele gostaria. Isso sem a gente falar no Pulgar, né? O Pulgar chegou a ser convocado para os amistosos do Chile, acabou sendo cortado com dores na coxa, então não viajou, mas de qualquer forma não participou normalmente dos treinos. Ele só voltou aos treinos na quinta-feira, que foi o mesmo dia em que os jogadores que estavam com as suas seleções também retornaram. Então o Tite teve só 2 sessões completas, 2 sessões com o elenco completo, o treino de quinta e o treino da manhã dessa sexta-feira. De qualquer forma, a tendência é de que ele vá com força máxima para o primeiro jogo contra o Nova Iguaçu, com o time que ele considera titular nessa temporada. O Flamengo tem a melhor defesa do Campeonato Carioca, só foi vazado uma vez e num jogo em que o time disputou com a equipe sub-20, né, ali em janeiro, quando o grupo sub-20 estava disputando o Campeonato Carioca, tomou um gol no empate justamente diante do Nova Iguaçu. Então o Flamengo vai tentar manter essa invencibilidade da defesa. Tem alguns desfalques, né? O Tite ainda tem alguns desfalques para a partida de hoje. O Wesley, com uma lesão muscular, está fora, assim como o Gerson, que segue se recuperando de uma cirurgia, e o Gabigol, suspenso por tentar fraudar um exame antidoping. Então é isso, o Flamengo encerrou a preparação e vai para essa primeira partida da final contra o Nova Iguaçu com força. Iguaçu e Flamengo, primeiro jogo dessa decisão. E com a cobertura completa no microfone Jovem Pan, na voz do José Manuel de Barros, você confere amanhã esse confronto. Estou aqui vendo as atualizações do Flamengo, né? Conferindo as atualizações do Mengão. O Pulgar fez o primeiro treinamento com o grupo do Flamengo, seguindo o protocolo. O volante chileno apresentou desgaste muscular no quadríceps direito, fez um acompanhamento durante a semana até participar normalmente da atividade de ontem. Assim, o Flamengo pode ter força máxima para a primeira partida
aí da final do Carioca. O treino da quinta-feira também contou com a presença dos jogadores que foram convocados. Fabrício Bruno, Ayrton Lucas, Arrascaeta, De La Cruz, Vinha e Varela. O lateral, que jogou pelo Uruguai, foi o primeiro a retornar ao Brasil, já que foi liberado do último amistoso da seleção uruguaia para acompanhar o nascimento da filha. Assim como na quarta-feira, Gerson foi a campo e deu algumas voltas no gramado do Ninho do Urubu. A expectativa para o retorno de Gerson aos jogos está estimada entre o fim de abril e o início de maio, ou seja, cerca de mais 4 semanas até o retorno de Gerson aos jogos do Flamengo. Mas do time que já vinha jogando no Campeonato Carioca, o Tite deve ter força máxima para encarar o Nova Iguaçu pela final do estadual. Mauro César, o que esperar aí de Flamengo e Nova Iguaçu, primeiro jogo neste sábado às 17 horas? Bem, o Flamengo tem um favoritismo óbvio, né, destacado, e tem aí a obrigação de conseguir o título. O Nova Iguaçu já conseguiu muito no campeonato, eliminou o Vasco e é um franco atirador, né? Os 2 jogos saíram no Maracanã, então não tem nada, digamos assim, que sirva de atenuante para qualquer desculpa que o Flamengo possa dar se fracassar nessa final. E no meio disso aí tem um jogo terça-feira contra o Milionários na Colômbia. Então, um resultado positivo no sábado, né, uma vitória por mais de um gol, pode ser muito importante até para poder voltar ao primeiro jogo da Libertadores e até tendo um certo conforto para o jogo de volta no outro final de semana, né? E deve jogar com força máxima, independentemente aí de convocações e tudo, todos os convocados devem ser escalados pelo Tite, pelo menos essa é a tendência. É um Flamengo favoritaço, Flávio Prado, para essa decisão aí de Carioca? Nossa Senhora, mas muito. Falei, eu não vou me surpreender se o Nova Iguaçu não passar no meio campo os 2 jogos. Nossa, é muito favorito. Na verdade, o Vanderlei falou do mundo ideal aqui, né? Do chegar à final 2 times grandes, lá não aconteceu isso. Então, Nova Iguaçu teve o seu momento de glória e pronto, acabou. Ninguém vai saber. É por isso que eu falo, campeonato regional não serve para nada. O Água Santa fez o quê? Nada, sumiu. Não aconteceu nada. Não é que o time passa a ser um time diferente, nada. O ano passado era a Volta Redonda. Esse ano, nada, eles continuam no mesmo lugar. Então o Nova Iguaçu está aproveitando o momento dele e tal, e o Flamengo vai ganhar os 2 jogos, até com relativa tranquilidade. Acho que dá para até economizar o time para a estreia da Libertadores e tal. Eu vejo com muita facilidade o Flamengo esse jogo. Os 2. Piperno, Flamengo e Nova Iguaçu, primeiro jogo aí da final do Campeonato Carioca. O Tite buscando o seu primeiro título à frente do Flamengo, Piperno. Quando acontece um confronto como esse assim, eu já falei isso pro Vanderlei Nogueira, né? Eu lembro muito da minha amiga Marília Ruiz, que ela chega e fala assim, olha, nem adianta gastar a zica num jogo desse aí, vou economizar. Então nem torce, né? Eu vou zicar o Flamengo num outro jogo, num outro confronto. Sabe, Flamengo e Nova Iguaçu não dá. Eu acho que, eu não me lembro, o Mauro pode ajudar e tal, mas eu não me lembro de uma final de campeonato carioca com 2 forças tão discrepantes, tão distantes como essa aqui, né? Enfim, o Madureira, por exemplo, já chegou à final, mas o Botafogo, a distância não era tão grande assim. E como o Flamengo e esse Nova Iguaçu, honestamente, eu nunca vi no Rio de Janeiro. A tendência é o Flamengo ganhar com bastante facilidade os 2 jogos e certamente pode aí estabelecer marcas incríveis, impressionantes, terminar o campeonato sem tomar gol. Tomou um, aliás, do Nova Iguaçu, mas com o time reserva, então o time titular passar ileso o campeonato todo. Tenho a impressão que isso também, se não é inédito, ocorreu poucas vezes lá no Rio de Janeiro. Vai dar um pouco mais de segurança para o trabalho do Tite. O Tite, eu acho que vai marcar um período muito importante na vida do Flamengo, porque para o padrão brasileiro ele é um cara de primeiríssima linha, não tenho dúvida nenhuma, e assim, o time do Flamengo está mostrando de fato consistência e vai terminar o período de pré-temporada que vale pontos para aquilo que de fato é importante, ou seja, Libertadores e Campeonato Brasileiro. É agora que vai começar a temporada para Flamengo, para Palmeiras, Grêmio, Atlético Mineiro, enfim, os grandões que de fato são os grandes protagonistas do futebol brasileiro. Vanderlei Nogueira, tá aí essa decisão neste sábado às 5 horas da tarde, tem Flamengo e Nova Iguaçu, primeiro jogo.
Se você que vai depositar suas fichas, você coloca todas no Flamengo, Vanderlei? Nem um pouquinho no Nova Iguaçu? Pego até aquilo que estava escondido na outra gaveta lá, jogo junto tudo. Aceita a camisa, tiro camisa, jogo lá. O que você quer aceita mais? Eu faço tudo lá, jogo, porque esse é o jogo que o cara tem chance de ganhar. Ficar rico. Ficar um piperno da vida. Ixi. Entendeu? Você vai chegar lá no Parrimet lá e apostar a sua fortuna no Nova Iguaçu. É capaz até que o presidente ligue para cá, liga para Pedro, essa foto não podemos, é muito alta. Não dá para aceitar, porque se esse cara ganhar, quebra tudo. Né? Então, não dá. Mas brincadeira à parte, puxa vida, né? É impossível. Dá uma olhada na imagem. Olha a estrutura. Isso daí, olha lá, atenção, esse é o time que vai entrar em campo contra o Nova Iguaçu. Ele está treinando lá no centro de treinamento do Flamengo, tá certo? Dá uma olhada. Só o que tem de equipamento lá, eu não vou falar porque aí meu advogado está de plantão. Não está de plantão, mas de qualquer, não dá, não tem... feriado, né? Não tem jeito. É uma vantagem imensa, não importa. É o adversário que está escalado para enfrentar o Flamengo. Então a responsabilidade é todinha, a responsabilidade do Nova Iguaçu é nenhuma. Está fazendo só figuração para aparecer na foto. É importante, é um momento importante. Conseguir contratos para brasileiros, tem que ter um adversário também. Né? Tem que ter um adversário, né? É lógico. Não. E outra coisa, aquilo que eu brinco muito, está mostrando o cartão de visita. Alguma coisa... A padaria Nogueira, que anunciou lá, colaborou de alguma maneira com o Nova Iguaçu. Está feliz da vida o senhor Nogueira. Lógico. Vai aparecer na foto. Televisão mostrando essa coisa toda. Nada contra. Mas com relação à vitória, é impossível não acontecer. Agora, diga, Piperno. Só uma última coisa. Bacana tudo isso e tal, mas que vergonha da concorrência, né? Os outros grandões, né? Sem dúvida. O Botafogo, que não conseguiu chegar. A gente está falando do Fluminense, do Fernando Diniz, que Vasco, já ganha clássicos há muito tempo. O Vasco, né? Que, enfim, não jogou bem os 2 jogos contra o Nova Iguaçu. Essa classificação do Nova Iguaçu para a final é muito merecida, né? É isso aí. Igual o Mauro falou nos últimos dias, né? O Léo Jardim fez tantas defesas que foi convocado para a seleção brasileira. Verdade. O Nova Iguaçu ajudou o Léo Jardim para a seleção, né? Quem diria? E você vê, o Vasco jogou contra o Nova Iguaçu no campeonato 3 vezes, não ganhou nenhuma. Então. E até sobre isso, o Tite vai em busca do primeiro título dele pelo Flamengo. E sempre que um time fora dos 4 grandes do Rio chegou numa fase final, seja jogo único, ida e volta, melhor de 3, triangular ou quadrangular, disputando o título contra Flamengo, Fluminense ou Vasco, nunca conseguiu ser campeão. Em 118 anos de Campeonato Carioca, isso aconteceu 15 vezes. E em todas, um dos gigantes carimbou a taça. Então, em 118 anos, a gente está falando aqui... jamais, né, um time fora dos considerados 4 grandes do Rio chegou numa fase final contra Flamengo, Fluminense e Vasco e conseguiu levar a taça. Então, quer dizer, é a predominância total da lógica. É isso. Por isso que eu brinco aqui sempre que eu torço por uma zebra. Tá certo? Mas tem limite para tudo. Tem limite para tudo. O ano passado eu pedi uma, vieram 3 zebras. Fiquei até feliz, falei, puxa vida, fui atendido. A mesmice foi para o espaço. Né? Agora, no caso aqui de São Paulo, já não é mais uma zebra, porque tem tradição e tal. Né? Seria, por exemplo, se a Água Santa fosse campeã, seria mais uma grande zebra. Né? E no Rio de Janeiro é isso que você acabou de dizer aí. Quer dizer, sempre predominou o time grande e tal. O último fora dos 4 foi o Bangu de 66, né? Mas também o Bangu naquele tempo não era uma zebra. Tinha Castor de Andrade? Importante. Os jogadores de... pai dele. Tinha, né, Mauro? O pai do Castor. O pai do Castor. Foi o Bangu de 66 e antes o América de 60, lá do Jorge Vieira, né? O de 66 foi o do Paulo Borges?
Não, foi que o Almir Pernambuquinho bateu. Ah, sim, bateu. Tiver volta olímpica, vai ser do Flamengo. Se não for, não tem volta olímpica. 3-0 pro Bangu, ele meteu porrada no time inteiro do Bangu. Isso é real. Se procurar na internet, você vai achar. Nossa Senhora. E só completando aqui a informação, eu disse que os convocados voltaram a treinar, o Flamengo deve ter força máxima e os desfalques são 3, né? O Gerson, que vai retornar no fim de abril, começo de maio, como a gente trouxe a informação. O Gabigol está suspenso, né? Por conta da questão do doping lá. E o Wesley, né? O Wesley com uma lesão muscular deve ficar fora dos gramados por cerca de... As informações, quer dizer, há informação, porque o Flamengo tem um novo centroavante. Notícia publicada primeiramente pelo GE, nós confirmamos, o Flamengo acertou a contratação do centroavante Carlinhos, do Nova Iguaçu. Esse mesmo Carlinhos, que fez gol no Flamengo, que não era o elenco comandado pelo técnico Tite, era o Mário Jorge. O mesmo Carlinhos que enfrenta o Flamengo nesse sábado e também no outro domingo, na final do Campeonato Carioca. E o Flamengo encaminhou a contratação desse jogador, contrato de 3 anos. Minutas já foram trocadas, tudo encaminhado, falta assinatura e aí o anúncio oficial. Para quem não sabe quem é esse jogador, o Carlinhos, ele tem 1,90 m, centroavante, ele é até habilidoso, 27 anos, iniciou na base do Corinthians, inclusive. O Tite lembra do jogador dos tempos de Corinthians, ele iniciou na base do Corinthians, chegou a fazer algumas partidas ali no time profissional, mas não engrenou, foi emprestado ao Oeste de São Paulo, depois de Grêmio Novo Horizontino, passou pelo Vila Nova, Marcílio Dias, Atibaia, São Caetano, Santo André, Audax Rio, Juventus de São Paulo, Audax Rio novamente, Camboriú em 2023 e em 2024 chegou ao Nova Iguaçu. Esse ano ele tem 13 jogos, 9 gols e 1 assistência. 27 anos. Eu vou ser bem sincero, depois de dar a informação aí, eu vou falar aquilo que eu penso. Não acho que seja jogador para vestir a camisa do Flamengo no momento atual. Longe disso. Mas o jogador pode chegar e calar minha boca. Ele mostrou que é habilidoso. No jogo contra o Vasco, no primeiro jogo contra o Vasco na semifinal, achei até, digamos assim, ele um pouco prepotente nas finalizações. Soberbo, sabe? Podendo fazer gol, querendo dar cavadinha, perdendo muitas oportunidades. É um jogador que tem até o potencial, mas ele nunca jogou, exceto o Corinthians, time que ele começou, mas os demais clubes, com todo respeito aos demais clubes, não são time grandes aqui no cenário do futebol brasileiro. Pelo contrário, aí fica incógnita. Será que ele vai render com a camisa do Flamengo? Essa também que é muito importante. E tivemos aí a confirmação, né, da contratação, reforço do Carlinhos, né? Já havia sido aqui afirmado no nosso canal de que o Flamengo estava pensando em contratar ele, né? Mas não tinha ainda confirmação de que seria já agora que o Flamengo iria contratar ele. Mas agora, segundo o GE, o Flamengo fechou a contratação, né? Vimos aí a confirmação com o Vene Casagrande também de que o Flamengo reforçou um jogador que vai enfrentar o time do Flamengo, né? Vai ser um rival agora, no caso, né? Nessas finais. E com certeza os olhares estarão bem focados, né, nele, né? Tanto da parte dos torcedores do Flamengo como da parte dos torcedores do Nova Iguaçu também, né? Porque a notícia saiu antes e tal. Acho que seria mais interessante que saísse depois, mas já que saiu antes, agora com certeza a torcida ficará mais apreciativa, né? Ficará um pouco mais ligada aí nesse jogador, porque visto que ele foi contratado pelo Flamengo, ele precisa mostrar qualidade, né? Precisa mostrar qualidade. Ele já mostrou nesse campeonato, já fazendo vários gols aí ao artilheiro. Então, o Flamengo pensou bem, né? Certamente foi um jogador que não precisou de muito investimento, porque é um jogador que joga um time pequeno. Então o Flamengo pensou muito nisso, eu acho. Porque se fosse procurar um outro de outro time, seria mais difícil de fato, porque times maiores, né? Talvez jogadores mais renomados seriam com certeza mais caros. Já o Carlinhos, ele deve ser muito barato ali e tal. O Flamengo deve ter tido pouca dificuldade para poder contratar ele, até questão de salário também. Deve ter oferecido algo ali bem
mais abaixo comparado aos outros, e ele tranquilamente deve ter aceitado, porque só em jogar no Flamengo já é algo grandioso, né? E ele deve ter com certeza aumentado também o salário que ele recebia no Nova Iguaçu. Mas é isso aí, galera. Esse foi o vídeo. Se você curtiu, vocês podem falar aí, palpitem também para essa partida hoje, Flamengo e Nova Iguaçu. A gente vai estar atento, vamos trazer para vocês, né, todas as informações. E é isso. Tamo junto, galera, e até o próximo.